Olá, é com a graça de Deus que mais uma vez eu venho até vós para falar das infalíveis palavras de Deus. Nós começamos em Gênesis e vamos até o Apocalipse e desvendando mistérios, desvendando fatos. Hoje nós vamos falar do Apocalipse. Vamos começar. E por que ninguém até hoje falou sobre o Apocalipse? Por quê? Aqui em São Lucas 12, verso 2, São Lucas 12, verso 2, está escrito assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. O Apocalipse, ele foi desvendado na década de 60 pelo William Marion Branham. O anjo de Deus o apareceu e revelou para ele o Apocalipse. Então tem os 7 selos, tem as 7 eras da igreja. Vocês podem estar puxando aí no busca. Este profeta, ele pregou mais de 1.200 mensagens. E os 7 selos estão todos revelados. O anjo de Deus o revelou. Estão todos revelados. As 7 eras da igreja, tudo revelado. E as escrituras também estão reveladas por este 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7. O Apocalipse não ficou só de enfeite. Jesus não pode voltar sem revelar o Apocalipse, sem mostrar o que é o Apocalipse. Toda a Bíblia tem que ser mostrada antes do grande e terrível dia do Senhor. E por que não foi mostrado? Porque a revelação dada por este profeta vai contra o próprio sistema religioso, pois não agrada ao sistema religioso e não é de interesse do sistema religioso que ele possa mostrar isso para as pessoas, porque isso vai contra todo o ensinamento denominacional. Apocalipse quer dizer tirando o véu. O que é o véu? O véu é aquilo que nos impede de ver, de visualizar. Então, isto é o significado de Apocalipse. Ou também significa também desvelar. Por que ninguém entende o Apocalipse? Antes eu ficava curioso tentando entender o Apocalipse. Mas o Apocalipse não foi feito para nós desvendar. É o capítulo que o próprio anjo iria revelar a um profeta. Apocalipse é para um profeta revelar. O 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7. É o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6. O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. E é o único livro, é o único capítulo, o único livro escrito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E ele foi escrito, ele foi ditando e João
foi escrevendo, embora João não tenha leitura, a não ser que ele tenha aprendido depois de algum tempo, ou ele tinha só um pouco de leitura, porque as escrituras falam que ele era analfabeto, ou ele pediu ajuda a alguém para que pudesse ajudar a escrever o Apocalipse, enquanto o anjo do Senhor ia ditando para ele. Aqui em Atos dos Apóstolos 4, está escrito assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, e se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Veja, ele havia estado com Jesus. Talvez ele sabia escrever um pouquinho, ou ele pediu a ajuda de alguém, ou aprendeu a ler com o tempo. Muitas pessoas às vezes aprendem a ler depois de uma certa idade. Aqui em Amós 3,7 está escrito assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então tudo é revelado aos seus profetas. Então Jesus não pode voltar sem revelar o Apocalipse. Brameu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Agora aqui em Apocalipse 10, verso 7, está escrito assim, ó: mas nos dias da voz do sétimo anjo, é da voz, não é da trombeta, quando tocar a sua trombeta. Tocar a trombeta significa pregar, falar. Tocar a trombeta não é só colocar a boca naquela trombeta e soprar. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então, esse homem aqui tem que ser um profeta, pelo que está escrito aqui. Ele não pode ser um ser celestial, que o ser celestial não pode pregar. Como anunciou aos profetas, seus servos. Então, este homem aqui é um profeta. Veja, a Bíblia já fala como anunciou os profetas. Que jeito que ele anunciou os profetas? Então, esse homem aqui tem que ser um profeta. Aqui é uma observação, Apocalipse 10, verso 7. Jesus vem em um dia. Agora veja aqui, ó, mas nos dias. Então são muitos dias. Dias aqui está no plural. Então, isso aqui é o que? É um profeta. Revelado a um profeta. Então, irmãos, aqui no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de João. Revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse aqui, vocês vão acompanhar que Jesus Cristo se revelou para João. Ele mostrou a sétima dimensão a João, o lugar onde ele fica. João viu tudo, João foi levado ali. Então, Jesus Cristo se revelando. E Apocalipse, irmãos, o Apocalipse é a revelação de toda a Bíblia. Toda a Bíblia se converge em Jesus Cristo. E o Apocalipse revela toda a Bíblia e revela Jesus Cristo. Tudo é Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Então aqui vocês vão acompanhar, vocês vão ver que não existe 3 deuses na Bíblia. O livro de Apocalipse vai mostrar isso, que só existe um só Deus e que é o Senhor Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto.
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Bem-aventurado. O Apocalipse é um livro tão abençoado, só de você ler ele, você já é abençoado. Só de você ler. Aqui nós temos aqui a dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é. O que ele é hoje? O Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado no trono de seu Pai. É o que ele é hoje. Ele está intercedendo por nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Então ele está lá aguardando o momento exato para que ele possa voltar. Então, da parte daquele que é e que era. O que ele era aqui na terra? O nosso Salvador intercedeu por nós, morreu no nosso lugar. Ele era como um de nós, em carne humana. E o que há de vir? Quando ele voltar, ele vai voltar com seus eleitos. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele volta como advogado e juiz para julgar o mundo. E dado 7 espíritos que estão diante do trono. Estes 7 espíritos nós vamos falar quando nós chegarmos no Apocalipse 2, quando João manda as cartas. 7 espíritos que estão diante do seu trono. São 7 mensageiros que Deus mandou antes da sua volta. Então, o primeiro mensageiro foi o apóstolo São Paulo. Depois, mais na frente, nós vamos comentar sobre isso. E da parte de Jesus Cristo, o que é a fiel testemunha, o primogênito. Primogênito é o primeiro. Ué, mas Jesus Cristo nasceu depois, hein? Mas por que ele é o primogênito? Ele foi o primeiro que o Pai pensou em fazer nos seus pensamentos. É como uma construção. Um engenheiro, ele já dá o retrato do prédio construído, da construção construída, perfeita, e até com os carros encostados ali. Então, nós vemos isso nas construções. Então, o Senhor Jeová, ele criou Jesus Cristo primeiro, a imagem de Jesus Cristo. Por isso ele é o primogênito dos mortos e príncipes dos reis da terra. Então Jesus foi, venceu a morte, venceu a sepultura, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Aqui vai ser quando ele voltar com seus eleitos para o julgamento. Todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é. Agora ele intercede por nós, ele está no trono. O que era quando ele estava aqui na terra, o nosso herói, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Irmãos, nós vamos observar uma coisa aqui. Veja aqui. Eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? O Senhor Jesus. E todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora observe isso aqui, irmãos. Eu sou o Alfa e o Ômega. Primeira letra e a última do alfabeto grego. Eu sou o Alfa. Alfa é o quê? Alfa é o começo. E o Ômega, o princípio e o fim. Então, se Jesus é o princípio e se ele é o fim, então ele tem que ser o próprio Deus. Porque fora de Deus não há outro Deus. Então não tem como o Senhor Jesus Cristo aqui, ele tem que ser Deus. Porque não tem como ele ser o Alfa e o Ômega. Se ele é o Alfa e o Ômega, ele tem que ser Deus. O princípio e o fim, diz o Senhor que é. A Bíblia fala que só existe um Senhor. E a Bíblia aqui está chamando Jesus Cristo de Senhor. Só existe um Senhor. O que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Aqui aos Efésios 4, verso 5. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Veja, irmãos. Então, não existe outro Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora vocês vão observar. Olha aqui o que é Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo está se revelando. Ele está se mostrando a João. Ele está se mostrando. Então aqui vai ser mostrado que há um só Deus. Em Apocalipse só mostra um Deus. Aqui Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena-lhe que escreva o que viu e participe
as 7 igrejas. Segundo o profeta, a ilha de Patmos é uma pequena ilha que está situada a 30 milhas de distância da costa da Ásia Menor, no mar Egeu, sendo rochosa, infestada de cobras, lagartos e escorpiões. Tinha pouco valor comercial e ela era usada pelo Império Romano como uma colônia penal. Era uma cadeia onde eram encerrados os mais violentos criminosos políticos. Eles mandavam para lá os piores políticos. E o povo romano, eles tentaram matar João. Eles tentaram ferver João para tirar o Espírito Santo de João. E eles tentaram ferver João em um tacho de óleo, de azeite, por 24 horas. E não aconteceu nada com João, Deus não permitiu. E aí aquele povo sentenciou João como feiticeiro. Este homem é feiticeiro, nem queimar ele não queima. Então mandaram João para esta ilha como um feiticeiro. E aí depois desse trabalho de João, João voltou a ser o pastor lá em Éfeso, como ele era. E segundo o profeta, as visões duraram 2 anos, no ano 95 e 96 depois de Cristo. E o Apocalipse é apresentado em símbolos. E isso é alvo de muita crítica. Por que o Senhor Jesus Cristo fez isso? É para esconder dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então o Apocalipse, ele é simbólico. Então ele veio numa linguagem simbólica, uma coisa representando outra. Então aqui não é questão de estudo, é uma questão de revelação. Tem que ser o próprio Deus revelando. E ele revelou isso aqui em um quarto para o profeta desta era, palavra por palavra. E nós vamos discorrer sobre isso. Então Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena que lhe escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Lá na Ásia tinha 7 igrejas com essas características que descrevem as 7 igrejas aqui que nós vamos ver mais à frente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Então nós vamos terminar este estudo hoje para não complicar, para dar um estudo fechado. Então hoje nós estudamos o capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. E no outro dia nós vamos dar prosseguimento no verso 9. Então, irmãos, aqui o Apocalipse vai desmascarar toda mentira do diabo. Então ele vai mostrar aqui que é apenas um só Deus, mas na frente nós vamos ver que só existe um só Deus e que agora é o Senhor Jesus Cristo. Aqui em João fala, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. Deus não podia ser visto. Era um espírito. E como é um espírito? E o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra. E o verbo era Deus. Quando Deus disse, haja luz, ele se tornou o verbo.
E antes de ele falar haja luz, ele era Deus. Depois que ele falou, ele se tornou o verbo. E ele estava no princípio com Deus, que é aquela voz. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não o compreenderam. As pessoas não o compreendem. Então, aqui, em São João 10:30, veja: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Veja, o próprio Jesus dizendo: e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja aqui, verso 30. Eu e o Pai somos um. Por que somos um? Carne é Jesus e o Pai é Espírito. O Espírito estava na carne de Jesus. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Então leia isso aqui, irmão. Leia este capítulo 10. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Dê o seu like. Passe este vídeo para quem está necessitado desta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém.